domingo. No domingo é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana nós dedicamos ao Senhor. Amém? É muito bom, maravilhoso. Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 3. Eu falei dessa manhã, né, que quinta-feira agora seria o culto, né, das irmãs, mas não é. O culto é na outra semana. Então essa quinta-feira ainda agora, dessa semana, dia 23, vai ser ensaio do coral feminino, né? E no dia 30, então, que vai ser o culto das senhoras, das irmãs. Bom, Daniel capítulo 3, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse então Nabucodonosor: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Né? Podemos sentar. O capítulo 3, né, de Daniel, conta a história, né? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele manda construir uma estátua. E ao som da trombeta, toda hora que tocasse a trombeta, todas as pessoas do reino, daquela cidade onde estava aquela estátua, deveriam se ajoelhar e prestar culto àquela estátua. Então a história é essa do capítulo 3 de Daniel. Chegou o momento que a estátua foi construída, né? Tocaram as trombetas, o povo todo se ajoelhava, o povo todo se inclinava, o povo todo se voltava para a estátua, e eles repararam que aqueles 3 rapazes, agora já homens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não se inclinaram. Então levaram o assunto até o rei. Chegando lá no rei, disseram: olha, Sadraque, Mesaque, Abednego, e o rei colocou para administrar a cidade de Babilônia e tal, eles não obedeceram a sua ordem, não. A trombeta tocou, eles não se ajoelharam. Então Nabucodonosor ficou muito triste, porque ficou numa situação difícil, porque ele sabia quem eram aqueles 3 rapazes. Agora já era um homem, né? Aqueles homens ele conhecia, porque ele mesmo tinha colocado aqueles homens para administrar praticamente a parte mais importante do negócio dele, né? Do negócio dele, juntamente com Daniel. Eles eram administradores maiores da Babilônia, daquele império. Então, Nabucodonosor ficou numa situação difícil, porque ele era o rei, né? Ele tinha que cumprir o decreto dele, não podia voltar atrás, mas as pessoas que foram atingidas por aquele decreto eram pessoas que faziam muito bem para ele, porque eram excelentes administradores. Pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas que tinham vindo do cativeiro, mas tinham uma ascendência real, né, da realeza de Israel. E aí então ele
ainda tentou fazer com que aquela situação pudesse ser contornada. Falou: olha, Sadraque, Mesaque, Abdenego, por favor, a situação difícil que você me colocar, eu não quero fazer isso com você, mas não vou ter jeito, está todo mundo aqui em cima de mim, aqui e tal. Então, olha só, na hora que a trombeta tocar, entendeu? Você vai lá, dá uma dobradinha no joelho, diz que foi pegar uma coisa no chão, que caiu, né? Uma cola, sei lá, foi consertar o sapato que saiu do pé, a sola soltou, né? Mas não teve jeito, né? E aqueles 3 rapazes, aqueles 3 homens, né? Voltaram para o rei e disseram: ó rei, fique sabendo tudo, nós não vamos nos ajoelhar. Nós não vamos nos ajoelhar perante a tua estátua, perante você, perante ninguém. Porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do único Deus, Senhor do céu e da terra. E aquilo ali enfureceu a Nabucodonosor, porque ele foi questionado quanto à sua autoridade na frente de toda a sua comitiva, de todo o seu império, das pessoas mais importantes do seu império. Ele ficou furioso, né? E aí, quando ele foi questionar, né, aqueles rapazes, aqueles homens, né, ele não questionou apenas aqueles homens, ele foi questionar a Deus. Ele afrontou a Deus. Ele disse: por acaso o seu Deus é tão poderoso que pode livrar você da minha mão? Que pode livrar você da fornalha? Não questionou, não foi a atitude deles, foi questionar o relacionamento deles com Deus. E qual foi a resposta deles? Disse: fique sabendo tu, ó Deus, que nós não vamos nos ajoelhar, porque se for da vontade de Deus, Deus é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não for também, não tem problema, nós vamos continuar firmes, cultuando apenas um Deus. Aquele rei então ficou mais furioso ainda, né? Pegou aqueles 3 rapazes, né? Amarrou e mandou que os valentões, os soldados muito fortes, né? Lá da guarda pessoal dele, pudessem jogá-lo dentro da fornalha. Com raiva, com ira, né? É assim que o inimigo das nossas almas, o diabo, né? Muitas das vezes ele se ira cada vez mais quando você se coloca debaixo da potente mão de Deus. E você resolve enfrentá-lo. E você resolve desafiá-lo, sabendo que maior é o que está na sua vida do que o que está no mundo. Então, o rei mandou que aquela fornalha fosse aumentada na sua intensidade em 7 vezes. 7 vezes mais. Naquela temperatura normal, ninguém sobrevivia. 7 vezes, então, aí era, né, como se diz, né, surreal. Uma coisa fora do comum. De tal forma que o que aconteceu? Quando aqueles homens pegaram aqueles guardas, pegaram aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, jogaram eles, abriram a porta e foram jogá-los lá dentro da fornalha, né? A intensidade do fogo os matou. Eles morreram do lado de fora, contra o aquecimento tremendo, né? Vapor, fogo que saiu.
ele tem algum problema na sua consciência. Ele tem algum problema na consciência. Por que ele tem um problema na consciência? Porque ele teve as manifestações de Deus na vida dele. Deus se manifestou através de Daniel, tremendamente, na vida dele. Ele podia não ter aquele conhecimento profundo de Deus, mas ele tinha um conhecimento de Deus, porque Deus tinha operado milagres na vida dele, através de Daniel. Então a consciência dele pesou, e ele disse assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, porventura será que o vosso Deus os teriam livrado da fornalha? Ele pensou isso. E quando ele pensou, ele foi lá. Ele foi lá testar. E quando ele foi testar, ou atestar, o que estava acontecendo, ele viu que aqueles 3 rapazes estavam ali dentro da fornalha, como pessoas que não tinham sido atingidos por nada pelo fogo. Um milagre, extraordinário. E quando ele olha, ele diz: ué, será que eu não sei mais contar? Será que a minha matemática aqui na Babilônia é diferente? Nós não jogamos 3 lá dentro, eu estou vendo 4. Tem um quarto lá. Tem um quarto homem lá. E quando ele olha para aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque, ele olha para aqueles 3 homens, eles continuam do mesmo jeito que estavam, com as suas mesmas roupas, com as suas túnicas, com os seus turbantes, o fogo de tudo quanto é lado, mas não os atingia. Mas quando ele olha para o quarto homem, diz: aquele é diferente. Aquele é diferente. Glória a Deus. Ele está com roupa resplandecente, ele é fogo puro. Ele está no meio do fogo, o fogo não o atinge, porque ele é fogo. Glória. Aleluia. E ele tinha fogo por todos os lados, porque quando Nabucodonosor olha para aquele quarto homem, ele é como se fosse o filho de Deus, é um anjo. É um anjo. É um anjo que Deus designou para estar ali dentro daquela fornalha e dizer para o fogo: fogo, pode continuar sendo fogo, mas não pega neles. É maravilhoso? Você pode dar glória a Deus? É maravilhoso? Glória a Deus? Glória a Deus? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essas coisas não acontecem com qualquer um. Entende? Essas coisas não acontecem com qualquer um. Porque a situação daqueles 3 homens é o resultado de um processo. Entende? É muito gostoso, é muito maravilhoso a gente olhar para dentro de uma fornalha e ver que não haveria a mínima possibilidade deles terem escapado, deles continuarem vivos. E quando você olha ainda, você vê que a matemática de Deus é diferente. Ele joga 3, mas quando ele vai ver, tem 4. Tudo isso, essa parte é maravilhosa. Maravilhosa. Mas veja, tudo isso é resultado de um processo. Um processo que começou lá atrás. Quem foram esses 3 rapazes? Quem? Eles eram da realeza. Eles faziam parte da comitiva real. E eles estavam cativos. Eles tinham uma formosura. Eles eram bem
maltratados. O que o rei disse para eles? Mandou o eunuco, que é o mordomo, né? Cuidar deles e de mais outros, né? Dando as iguarias do rei, dando tudo do bom e do melhor, fazendo de tudo para que eles pudessem se contaminar, fazendo de tudo para que eles pudessem se adaptar, fazendo de tudo para que eles pudessem se esquecer das suas tradições, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, e eles pudessem se integrar ao reino da Babilônia. O que eles disseram? O que eles disseram? Não. Daniel chegou para o eunuco e disse o quê? Olha, nós só queremos legumes e verduras. Mas o rei vai me matar, o rei não sei o quê, eu tenho que colocar vocês para comer porco, eu tenho que colocar vocês para comer sangue, eu tenho que colocar vocês para engordar, tá? Nós não vamos ter isso. Porque nós queremos viver uma vida pura, abençoada. Nós não queremos nos contaminar. Nós vamos fazer um teste. Dá para nós essa comida que eu estou te falando. E deixa a iguaria dos reis nos outros. Para nós não. Não veio depois, o que aconteceu? Eles estavam lindos, belos, formosos, muito melhor que os outros. Aleluia. É um quarto homem, diga comigo. O quarto homem para aparecer na minha vida é o resultado de um. Tem disso? Eles foram testados lá atrás. Eles passaram por poucas e boas. Passaram por muitas e muitas situações contrárias. E eles, o quê? Não se contaminaram. Daniel foi lançado na cova dos leões. As situações contrárias, as situações da dificuldade, dos problemas, nos levam para um confronto. E qual é o confronto? O confronto da nossa fé. Da nossa fé. Então, quando nós perdemos, quando nós caímos, quando nós ficamos para trás, quando nós estamos numa situação difícil, contrária, o que acontece comigo e com você? Eu sou confrontado na minha fé. E é importante que essas coisas aconteçam, para quê? Para que esses processos, eles tragam para mim e para a sua vida as experiências com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sei quem tem o Cristo. A vida cristã é uma vida onde eu tenho que ter experiências com Deus. Porque essas experiências é que vão marcando a minha vida e vão solidificando. Entende? Vão construindo, vão edificando a minha fé em Cristo Jesus. Então, você pede oração para a sua vida, mas antes você vai orar. Você pede isso para alguém, mas antes você vai fazer a sua parte. Entende? Porque eu e você precisamos crescer em Cristo. E nós crescemos muito pouco quando vivemos a experiência dos outros. Não é que não seja importante. O fulano foi abençoado, glória a Deus por isso. Fulano tal, Deus abriu a porta, glória, mas e eu? E eu? Qual é a experiência que eu tenho? Quando é que eu vivi a minha experiência com Deus? Quando? Entende? Eu não posso passar a vida toda
para que você busque aquilo que é seu, para que você alcance aquilo que é seu. Porque no reino de Deus não há menor, nem maior, nem pior, nem melhor. Todos nós somos servos de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. A Bíblia diz: tudo que vem na tua mão, faça. Seja pouco ou muito, não importa. É a obra que Deus colocou na minha e na sua vida. Amém. Então, quando aqueles três rapazes, quando aqueles três homens, né, eles se encontraram com o quarto homem, com o anjo que Deus designou, né, nós não podemos ver, nós não podemos tirar apenas um retrato daquela situação. Não, nós temos que olhar toda uma história, uma história. Quando o diabo se apresentou diante de Deus, e Deus disse para ele: está vendo lá o meu servo Jó? Está vendo lá o meu servo Jó? Jó tinha o quê? Tinha uma história diante de Deus. Ele era um servo de Deus. Ele fazia toda a vontade de Deus. Até sacrificava pelos seus filhos. Oferecia sacrifício até pelos seus filhos, dizendo: Senhor, se porventura o meu filho está fazendo alguma coisa de errada, está aqui, ó, aceita isso. Minha filha, aceita isso. Deus trabalha, dá resultado na história da minha vida e da sua vida comigo. Amém. Então eu e você vamos ver milagres. Eu e você vamos ver o quarto homem. Eu e você vamos experimentar o melhor de Deus. Mas não é assim. Não é um espasmo. Não é um abortivo. É o resultado de um processo. Eles resolveram não se contaminar, ficaram firmes na presença de Deus, mesmo no lugar de confronto, mesmo no lugar de toda dificuldade, mesmo no lugar contrário. Eles eram cativos. Eles conseguiram se sobressair, por quê? Porque Deus continuou com ele, operando na vida deles e na vida de Daniel. E é isso que Deus está esperando de mim e de você. Experiências com Deus, o milagre pode vir antes. Pode vir antes. Porque o milagre, ele é operado para a pessoa ter fé, para a pessoa despertar na sua vida e na sua vida espiritual. Eu me lembro alguns anos atrás, aqui num culto de quarta-feira, estava sendo usado por Deus. E eu vi a irmã Conceição ali, a finada irmã Conceição. Quem se lembra da irmã Conceição? Amém. Mãe da nossa irmã Márcia. Né? E Deus me revelou: Deus hoje vai curar uma pessoa de bronquite, de asma. Aí, na mesma hora, eu fiquei olhando para ela. Falei: ei,
queria que fosse ela. Né? E foi uma outra aqui, que eu nem sei se é alemã, se não é alemã. Acho que é a primeira vez que eu tinha entrado aqui na igreja. Né? E algum tempo depois, né, a nossa amada irmã Conceição, né, veio a falecer de bronquite. Pneumonia. E aquela irmã que foi curada, nunca mais. Acho que não, mais 3 semanas depois ela veio, não tem mais problema, não. Deus, às vezes, eu quero um milagre antes do processo, né, para que desperte a sua fé. Mas não é o comum. O comum, né, para quem não conhece Jesus, então Deus opera esse milagre para que a pessoa desperte a sua fé e passe a crer nele. Mas é diferente comigo e com você, porque nós já temos Jesus. Nós já temos Jesus. Nós já entregamos a nossa vida a Jesus. E agora então nós queremos que Deus opere o quê? Milagres e maravilhas na nossa vida. Nós queremos que, se Deus não for nos livrar da fornalha, pelo menos que Ele esteja conosco lá dentro, ou seja, o quarto homem. Amém. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Amém. Aleluia. Mas eu e você temos que passar pelo processo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Amém. Quer ver Deus se manifestar? O que Elias fez? Tocou fogo? Primeiro o quê? Secou a praia. Tem dias. É um processo. Quer ver milagre? Quer ver o quarto homem? É um processo. Pôr a vida em ordem. Não? Colocar a vida em ordem. Colocar a vida no altar. Se preparar. Confronto. Se preparar da astuta cilada do inimigo. Para tapar as brechas. Para levantar as muralhas. Para colocar vigia. E na vigília da noite está sempre pronto para tocar a trombeta. Você, eu tenho que ajudar Deus a operar milagre na minha vida. Aleluia. Tem isso? Amém. Eu tenho que ajudar Deus a operar milagres na minha vida. Quem opera? Ele. Somente Ele. Mas eu tenho que estar na posição para Deus operar ele. Vamos se fazer. Pense sobre a sua vida espiritual, a sua vida humana, a sua vida material. Pense em tudo que você é, em tudo que você faz, como você vive, como é a sua vida. E apresente tudo diante do altar. Tudo entregarei, tudo entregarei. Você entrega tudo nas mãos do Senhor. Entende? Todas as áreas da sua
honestos. Começar sendo verdadeiros. Esse é o princípio do Evangelho, que nós precisamos realçar, reafirmar diante do Senhor. Por exemplo, ô fulano, você quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? Sim. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Sim ou não? Sim. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, a quem a minha vida pertence? A quem a minha vida pertence? Então diga comigo, quando eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida passa a pertencer a Jesus. Ou seja, eu não me pertenço mais. Olha o começo do processo. Entendeu? Olha o começo do processo. Tá? Então, já não vivo. O quê? Quem que ele disse? Já não vivo mais eu. Ou seja, eu tenho vontade, mas a minha vontade está submissa à vontade dele. Eu tenho prazer, mas o meu prazer está submisso ao prazer dele. Eu tenho vida, mas a minha vida está submissa à vida dele. Amém. Por isso que está escrito, tudo vem das tuas mãos, e para as tuas mãos nós te damos, nós te devolvemos. Então, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo para quê? Para exaltar, para glorificar, para manifestar a presença dele na minha vida. Então eu continuo tendo vontade de comer, de beber, de sair, de dormir, de fazer todas as coisas, tanto no humano quanto no material, mas todas essas coisas têm que estar o quê? Subjugadas à vontade dele. Por quê? Porque se não tiver, o que aconteceu? Eu fui na cruz. Essa aqui, pode ficar à vontade, mas essa aqui não. Essa aqui está comigo. Entende isso? É assim que muitas das vezes, sem perceber, eu vou vivendo a minha vida. Eu vou vivendo a minha vida. Aquilo que é do meu interesse, eu seguro para mim. Entendeu? Eu guardo para mim, aquilo que é do meu interesse. Aquilo que não é do meu interesse, eu vou. Não, pode ficar contigo, você está numa boa. Está contigo para com Deus. Então, aqui o processo começa, né? E as experiências poderosas e maravilhosas veio na nossa vida, né? Nós precisamos ir para o começo e permitir que o Evangelho real, verdadeiro, né? De Jesus Cristo, que é um só, seja vivido por mim. Entende isso? Seja vivido por mim. Para que então, né, eu possa fazer parte desse processo. E aí quando houver o confronto, quando houver a afronta, vai haver o quê? Então, Amém. entende? Porque quando eu for levado para um canto, quando eu for levado para um tubo escuro, quando eu for ser colocado no lugar sem saída, quando eu não tiver alternativa,
Ele vai olhar e vai dizer: ele fez o processo. Ele está no processo. Se ele está no processo, vai ter que ir lá com ele. Vai ter que ir lá.